Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor orientador da nossa LEA, a Liga Estudantil de Ensino em Anatomia. E hoje, dando continuidade ao nosso Anatomista Entrevista, nós temos, uma alegria incrível de receber aqui como convidado uma fera. Se o pessoal tem o hábito de me chamar de pai, eu já disse para eles que o nosso convidado hoje tem que ser chamado de vô, porque é o meu pai. É o meu pai na anatomia, é o meu pai na graduação, é o cara que mais me deu oportunidade quando eu era monitora. Meu primeiro emprego como professor de anatomia veio através dele também. Então, o professor Antônio Alberto Fernandes, Betinho, ou vamos mais para trás um pouco, vamos lá para os idos de 1979, eu acho, 78, 80, lá por aí, o meu tio Beto, o cara que, além de tudo, ainda me ensinou a nadar, velho. Olha só, foi meu professor de natação e quem sabe, Quem sabe, já desde lá, o meu mentor para escolher o curso de Educação Física, o qual somos formados. Então, professor Betinho, tio Beto, ou meu amigo Seco, seja muito bem-vindo a essa entrevista. Muito obrigado. A mim é uma honra estar participando aí com vocês, contigo, em especial, Bonato. Sabe que a nossa vida aí anda junto desde os teus 8, 9 anos de idade, né? É verdade. Então, tivemos a honra aí de sermos professores, conjuntamente, em algumas instituições. Trabalhar contigo sempre foi uma coisa extremamente agradável, te ter como aluno, foi uma coisa extremamente prazerosa, dado o tempo, a tua dedicação e a maneira como tu encaraste os ensinamentos de anatomia, na tua vida e levaste da mesma forma, para a tua vida profissional. Então, é uma grande honra para mim estar participando aí contigo, Bonato, e com o Matheus Mendonça e o Matheus Ramos aí. Espetáculo. O Matheus Ramos, não, Matheus Mendonça, vamos lá, assume aí. Então tá. Professor Betinho, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui conosco hoje. E a gente queria te perguntar que se o senhor pudesse contar para nós aí um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Maravilha. Então, assim, em 78, eu decidi fazer o curso de Educação Física no IPA. E, cursando Educação Física, eu sempre tive uma ligação muito grande com a parte biológica, muito forte com a fisiologia. E observava que o pessoal não gostava muito, meus colegas não eram muito fãs de anatomia, de fisiologia, de bioquímica. E eu digo, poxa, é aí que eu tenho que estudar, porque é onde eles não gostam, eu vou fazer a diferença naquilo que eles não gostam de aprender. Aí comecei a trabalhar logo em 79, numa escolinha de natação, onde eu tive a honra de ser o professor, o tio Beto, do João Bonato. O João Bonato usava uma sunguinha branca e uma touquinha branca. E eu chamava ele de João Padeiro. E o João era assim, a aula do João era 15 para as 4, eu começava a trabalhar às 2 da tarde. Ele chegava 1h30, ele chegava antes. Aí ele ia para a piscina comigo e só saía às 18 horas. Ele fazia 5 aulas, pagava uma só. Mas é bom, isso é uma alegria, Bonato? Da gente, saudoso tempo, Muito bacana. Aí fui trabalhar em escola, também escola pública, como educador físico. Me formei em 81, fiz uma especialização em 82, 83. 84 eu participei de um processo seletivo para a Faculdade de Educação Física do IPA.
para uma disciplina que era para dividir 2 créditos apenas de ginástica corretiva, né, na época. Aí, como o assunto era coluna, eu me envolvi com a questão do estudo da anatomia muito forte, né? E o IPA tinha um laboratório, tinha cadáver, ninguém usava, e eu comecei a estudar e comecei a utilizar aqueles corpos que tinham ali. E fui buscando, era livro, era bisturi, coisas que eu não conhecia, então fui realizando os trabalhos, né? Fui buscando a relação com as figuras, né? do néter que eu usava na época, né? E fui criando ali meus primeiros passos de dissecação. E me criei assim, como um autodidata, aprendi a formalizar, aprendi toda a parte do direito, né? A parte legal em relação ao corpo em si, né? Ao corpo morto. E fui melhorando meus processos de secação. A primeira mão que eu dissequei, eu levei quase 6 horas para dissecar, né? Depois a gente dissecava uma mão ali rapidinho com os alunos, porque se sabia o caminho, né? Então, fui trabalhando no sentido de buscar melhorar as técnicas, né? Buscar formas diferentes de trabalho dentro de sala de aula, de como levar a anatomia, né? A parte prática da anatomia, sendo que a maioria se afastava muito do laboratório, né? de anatomia, por toda a questão da morte, da maneira que eles veem, né? A gente vê como um corpo biológico de estudo, eles veem como um morto, né? Então, até tu quebrar esses paradigmas aí dentro de uma instituição, né? Melhorar as condições de trabalho, novos tanques, né? E assim eu fui. Aí, em 89, eu fui fazer o meu segundo curso, que foi fisioterapia, né? E fiz justamente para que ele me abrisse uma possibilidade de trabalhar em outros cursos, né? Então, a primeira coisa que eu defini na minha vida era que eu queria ensinar, né? Eu queria ser professor. Por quê? Porque eu percebia que eu tinha um domínio muito grande de alguns assuntos e eu tinha uma facilidade em me comunicar com os alunos, em transferir esse conhecimento para eles, né? E a vida foi dessa maneira, e cada vez criando, me aproximando mais na época do DML, do Instituto Departamento Médico Legal, conseguindo material, né, fazendo parcerias. Um outro momento eu comecei a construir, né, fazer projetos de laboratórios de anatomia, construindo tanques, né? Então, passei aí uns 38 anos da minha vida cheirando formol aí dentro desses laboratórios de anatomia, com muito prazer, né? Uma coisa extremamente agradável, porque é o primeiro degrau de todo aquele que quer, né, fazer uma carreira dentro da área da saúde, né? Sabe que eu estava comentando até com os alunos da Liga, né? É muito comum a gente ouvir isso que tu está dizendo dos outros entrevistados e de outros professores que a gente conversa também a respeito do é muito bom, né? Do gosto que tem pelo laboratório de anatomia, do gosto que tem pela anatomia. A gente vê que vou colocar nós, professores, né, de anatomia, a gente não deve ser muito certinho assim, né? Porque a gente tem um amor por essa profissão, né? Por essa anatomia que tu vê que tu disseste que tu gostavas da fisiologia e inicialmente começaste pelo lado da fisiologia. Eu também tenho a minha formação de pós-graduação na área da fisiologia, também dou aula de fisiologia, conheço muitos fisiologistas, mas a gente não vê no pessoal de outras áreas esse amor, né, esse encanto pela área que a gente trabalha, no caso a anatomia, né, em outras áreas, né? É interessante isso, né?
Tem essa ideia? Bonato, eu acho que a questão a maneira que tu entendes o ser professor, né? A gente sabe assim que a anatomia é o espaço inicial da vida de qualquer futuro profissional na área da saúde, né? Então, assim, o passar o conhecimento de forma adequada, né? Tu estás dando uma contribuição muito grande no sentido de compreensão, né? do corpo, né? com que ele vai trabalhar futuramente, do respeito, né? a como as pessoas vivem, mesmo que seja através de um corpo morto, né? Mas desde já o respeito, né? Aquele ser que, embora não esteja mais entre a gente, mas ele representa todos aqueles que futuramente cruzarão, aparecerão no caminho de um profissional da área da saúde, né? Uma vez tentaram transformar ali, eu ainda estava na Unicinos, e era o professor Ayrton Negrini, dizia assim, Betinho, a gente tem que ir para boneco, para sintético. Eu digo, mas Negrini, não funciona assim. Sabe? Quando tu tem o corpo ali, ele está tendo exatamente o contato com aquilo que, biológico, anatomicamente, ele vai trabalhar. Então, localização, a forma, a dimensão, né? O contato, pegar a peça, né? Ter a dimensão de peso, ter a dimensão de forma, né? A sensibilidade, a visão, não tem, é fantástico, né? É fantástico. A anatomia é um mundo muito extenso que para os outros ele parece limitado, né? Parece uma coisa assim muito simples. Aqui é tal estrutura e acabou. E para nós não, ela vai muito além, né? Ela transcende, né, a vida, né? É verdade. Eu vejo que tu tá comentando a esse respeito do boneco aí, inclusive a relação profissional que terá depois com o seu futuro cliente, com o seu futuro paciente, né? Uma vez que ele tem ali o seu primeiro contato, né? um boneco, né? O que isso há de se transportar para ele num futuro atendimento, e em relação a ele estar ali com um corpo, né, efetivo. Ramos, pergunta para o professor. Então, primeiramente, boa noite, professor Betinho. É uma honra conhecer, não pessoalmente, mas virtualmente, né, tantas histórias que a gente ouviu do Bonato falando, então sempre a curiosidade de conhecer o grande Betinho. Semana passada até fiz uma entrevista em Novo Hamburgo, e aí falaram da Unicinos e perguntaram assim, o professor Betinho dá aula lá ainda, alunos teus há muito tempo. Eu falei, não dá mais, mas né, a gente ouviu falar e tal. E o Bonato sempre fala dessa uma relação que ele tem com os alunos dele, transformando a gente em monitor. Sempre querendo, né, a gente avance nessa aula da anatomia e querendo que os alunos se tornem monitores para poder aprender mais. E ele sempre falou que aprendeu isso contigo. Então, eu gostaria de perguntar como que era a sua relação com os alunos para se tornar monitor, como era a tua relação com monitores, a importância, enfim, para entrar nesse meio, por favor. Primeiro assim, o Bonato exagera aí quando diz que eu já não sou mais pai, que eu sou avô, que o pai é ele agora. Mas na alma da gente, enquanto professor, tu sabe que tu tem um tempo dentro da academia, né? E esse contato que a gente tem com essa dimensão da morte, então, ele nos torna muito reflexivo, ele nos faz pensar muitas coisas, né? Isto nos torna um pouco mais simples, mais humilde, né? Porque a admiração, o Luc Ferry, ele traz assim que a gente admira aquilo que é superior a nós, né? Aquilo que nos causa surpresa. E a anatomia é uma das coisas assim que a gente admira, porque ela vai muito além, ela está muito acima de tudo que a gente alcança, que é a questão da morte que está ali, né? Então, nos faz pensar, nos faz ter simplicidade, humildade e lembrar sempre, né, que a nossa função não é só
darmos ao aluno o conhecimento, mas também de formarmos futuros profissionais na área de anatomia. Então, eu sempre tive perto de mim pessoas que eu observava e digo, bom, esse aí tem a condição de ser um professor. O conhecimento é uma questão de tempo. Hoje tem um conhecimento que eu não tinha quando eu comecei a trabalhar, né? Então, o tempo é que vai te dando, né, essa forma de trabalhar mais simples, mais facilitada, né, pelo acúmulo, pela repetição. Tá? Então, este é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é entender, eu sempre dizia para os meus alunos, se existe uma diferença entre nós, a diferença é o conhecimento, mas ele há de me ser suficiente para me mostrar que entre nós não existe diferenças, porque senão, como conhecimento, de nada ele me serviu. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima, muito simples, muito rígida, no sentido de que tu tem que aprender, né? Mas, ao mesmo tempo, muito afetuosa e carinhosa, né? Porque o ambiente em si é um ambiente diferente. Né? Nós temos, às vezes, alunos que perdem ali um ente querido, tu tem que dar um apoio diferente para eles, que têm medo, né? Que não gostam muito de tocar. Então, a maneira que tu vai aproximando eles da anatomia, né? Vai te dando esta condição de que eles, ao longo das aulas, do tempo, eles se apaixonem como nós pela anatomia. Então, todo professor de anatomia, ele tem esse viés de fazer com que os alunos percebam a anatomia como uma disciplina mais bacana que tem no curso, mais importante na formação deles, né? Ou seja, o período em que você é um aluno, ele é um período curto na tua vida. Em seguida, tu é um profissional. O Bonato teve um período comigo, né? Ele era do curso de educação física. Eu digo, Bonatinho, vai ser monitor, vai ser meu monitor. Né? Seco, tio Beto, eu não sabia nada e tal. Eu digo, não, isso tu vai aprender com o conhecimento que tu tem, né? Tu vai acompanhando as aulas, e ele sempre foi muito paciente, está na presença do Bonato, mas eu sempre ouvi muito Bonato esse jargão que é dele. O melhor professor é aquele que é monitor quando dá aula, né? Então, isso para mim é muito bacana. E a gente vai, com o tempo, né, vendo que aquele aluno hoje é o teu colega amanhã. Então, o Bonato, nós aí desde 97 trabalhamos juntos. Já no IPA tivemos um período ali que trabalhamos juntos. Então, aquele jovem lá que era meu aluno naquele momento, né, hoje é um colega meu. Então, assim, ó, esse respeito, não só por essa presença do futuro ali na sala de aula, mas nós somos professores, né? É inadmissível um professor que não tenha aí a condição da humildade em perceber que o momento dele é um momento de ensinar, né? De fazer com que os alunos tenham a compreensão do que é anatomia e da responsabilidade que é, né, a partir da anatomia, esse processo de formação. E lá no futuro, a diferença é muito grande, sabe? Eu tive uma época no IPA que eu tinha um M-corpo para cada 5 alunos, dissecando eles. Né? Até hoje eu encontro os alunos dizendo assim, professor, é fantástico. A base que me deu, a diferença que fez na minha vida profissional, a anatomia, é enorme, enorme. Né? Então, isto é um motivo de orgulho, né? Tu ter alguém que passou por ti, né? Que teve toda a possibilidade ali de diálogo, de conversa, de ter na tua imagem uma referência, que isso é muito bacana, né? Citei o nome do Ayrton Negrini, o Bonato conheceu. Para mim, ele era uma referência como profissional, né? Então, isso é normal. A gente tem que, como professor, marcar muito positivamente a vida das pessoas que passam
na nossa sala de aula e deixar muito marcada a anatomia na formação deles e na vida deles, né? Coisas que não esquecem mais, né? Então, eu mais ou menos fui por aí. Então, é sempre uma honra para mim encontrar um ex-aluno e ter participado da formação dele, desse profissional que me enche de orgulho, né? Isso é muito bacana. Eu, quando vejo o Bonato, eu digo, poxa vida, é como ele diz assim, pô, eu tinha 9 anos e tu era meu professor. Então, ver o Bonato hoje como um anatomista, para mim é uma honra, um motivo de muito orgulho, porque eu sei que ele jamais mérito meu, mas eu tive uma participação, né, como uma referência em alguns momentos na vida dele, e assim, né, futuramente, vocês se encaminharem para uma vida docente, farão isso na vida de vocês. É uma vida que vale muito a pena, sabe? Uma vida que traz muita alegria para a gente, muitos amigos, né? E que nos mantém pelo contato com vocês aí, sempre mais jovem que a gente, né? Sempre com a linguagem atualizada, sabe? Sempre um cara do momento, né? Apesar da fisionomia envelhecida, mas uma pessoa do momento que brinca, como brincava antes. Então, é muito bacana. Uma carreira, eu não faria, se pudesse voltar atrás na minha vida, novamente, eu escolheria este caminho aonde eu estou aqui, sem dúvida nenhuma. Claro que algumas pessoas eu teria um pouco de receio. Bom, eu vou pegar esse teu penúltimo gancho, não o último, o penúltimo gancho. Sabe que quando nós criamos esse projeto aqui, o Anatomista Entrevista, o primeiro entrevistado foi fui eu, né? E os alunos da Liga, então, foram os entrevistadores, eles, 3 ou 4, né, fizeram a entrevista para me apresentar e para a gente iniciar o projeto. E eu não sabia nada do roteiro, né? Professor, vamos conversar o roteiro, o que nós vamos te perguntar? Não. Vocês perguntem o que vocês quiserem, transparência total. E aí uma das perguntas foi assim, o que o senhor diria para o aluno João Bonato, lá de 1991, 92, eu diria para ele, é esse o caminho, faz exatamente como tu está fazendo, não muda, não vai cagar, não vai estragar. Porque é muito bom, não tem como a gente se arrepender do que a gente fez, cara, é muito legal. É verdade. Pegando o teu segundo gancho agora, mas não pegando muito forte, está nos avisando aqui já que o nosso tempo está terminando. Poxa, tu tens na tua bagagem, eu vou falar assim, num primeiro momento, só de mim, tá? Só em mim. Mas tu tem um bocado de professor de anatomia que foi teu monitor, né? Que foi teu aluno que saiu daí. Eu estava pensando, e da mesma forma tem um bocado de laboratório e de ambiente, ou de anatômicos, como muitos gostam de dizer, que se não foram criados efetivamente por ti, foram de alguma forma modificados por ti. Né? Perfeito. Essa é uma das coisas, né, Bonato? Eu sempre, como um anatomista, eu sempre entendi, né, que as turmas que a gente tinha, turmas grandes, a gente precisava de um recurso de monitoria, né? Porque a monitoria me ajudaria no período de aula e atenderia meus alunos num período de estudo, né, complementar. E ali seria o berçário desse futuro anatomista, né? Porque depois que tu dá uma cheirada no formol, meu amigo, né? Que tu aprende a tocar no corpo, a dissecar, a fazer as tuas descobertas, tu nunca mais te desliga disso aí, né? Então, o programa de monitoria, olha, eu lutei em algumas instituições porque não queriam dar verba para bolsa para monitoria, e eu fui uma pessoa extremamente empenhada mostrando a importância que tinha, né, para qualificar
a aula em si e ter futuros profissionais, né? E o laboratório, eu acho que o aluno, como a gente tem uma visão, né, mais dinâmica do que é uma aula de anatomia, algumas salas não tinham, eram salas de aulas normais que tu botava uma mesa com corpo. Não é isso, né? A anatomia, ela precisa de um laboratório, de uma sala especial, porque ela tem todo um rito de aula que os outros não têm, né? Por quê? Porque ela tem um corpo morto, né? Ali, a presença, né, dessa, entre aspas, morte, e nós precisamos de uma conduta respeitosa entre nós, respeitosas com o corpo, respeitosa com o conhecimento. Então, precisa de espaços adequados. Nós precisamos de um material cada vez que nos agrida menos, né? O formol era um horror. Eu me lembro que, quando eu estava na Fevale, nós fomos com o professor Marcelo a São Paulo para ver como é que se trabalhava com glicerina. Hoje se fixa em formol e se mantém, né, o corpo na glicerina, se conserva em glicerina. Isso para os professores, para os alunos, monitores, isso foi muito bom, né? Porque saímos daquele sufoco, do choro, da agressão que aquele elemento químico nos dava. Então, como professor, tu tem que estar sempre pensando no teu espaço de trabalho, como tornar ele também menos agressivo, né? E mais atraente para o aluno no sentido de gostar. Né? Nós tínhamos alunos ali que terminavam a aula, eles ficavam mais 1 hora, 2 horas ali dentro do laboratório, estudando, né? E assim vai. Então, a gente tem esse apreço por aquilo que a gente faz e tu quer cada vez melhorar o teu espaço de trabalho e a tua condição de levar o conhecimento e a relação que tu trava, então, com as pessoas ali envolvidas no processo de anatomia. E que não é professor-aluno, é um grupo de pessoas envolvidas com o conhecimento, né? Com o futuro, com a formação. Então, não tem como ser diferente. Meninos, temos menos de 5 minutos. Querem fazer mais alguma pergunta para o professor? Podemos encaminhar? Bom, vamos travar. Professor Betinho, o tempo infelizmente nos trai, nos exige que encerremos a nossa conversa, o nosso bate-papo, que não foi nada diferente do que eu imaginava que seria, um bate-papo extremamente agradável, muito bom de ter contigo. Então, quero te agradecer, muito obrigado por teres participado aqui do nosso bate-papo. Bonato e Matheus aí, eu agradeço. Para mim foi uma honra aí participar dessa liga aí, né? A Liga da Anatomia. Muito bacana. Esses projetos, olha aqui, ó, só tem que aplaudir vocês, sabe, me curvar, porque a anatomia, ela sobrevive, né, de uma forma assim muito intensa, né? E ela está presente graças a projetos dessa natureza que vocês fazem, sabe? Eu lembro lá do IPA que nós tínhamos o PLA, Projeto Laboratório de Anatomia, onde os alunos podiam ir lá apresentar um trabalho, né? Então, tu vê que bacana, né? Há espaço para tudo dentro da anatomia, né? Então, eu fico muito honrado aí, e vocês da associação, eu acompanho através de algumas publicações tuas. Que bacana, né? Eu participei uma vez de uma reunião em São Paulo da Associação Brasileira de Anatomia, né? E tu hoje, Bonato, está aí como um membro dessa associação, extremamente ativo. Isso só me enche de orgulho. Que seja um caminho aí para vocês também, Matheus, porque a gente sempre tem uma proposta quando a gente é aluno monitor. Bota como meta, eu vou superar esse meu professor. Superem sempre os professores de vocês, que vocês levam ele dentro de vocês e avançam um pouco mais, e a anatomia fica muito grata pelo trabalho de cada um. Ela vai estar sempre aí viva e sempre extremamente importante na formação de todo mundo. Foi uma honra para mim, um prazer em conhecê-los. Bonatinho, meu filho, né?
Sabe que o que tu disseste aí, o que tu disseste aí é verdade. Seguido eu digo para eles, quer me orgulhar, me supera. Né? O maior orgulho que eu posso ter é justamente esse. Então, que pessoal, tu seja melhor que eu. Exato. Pessoal, tivemos hoje, então, o professor Betinho, professor Antônio Alberto Fernandes, e vamos encerrando, então, mais um Anatomista Entrevista. Lembrem de compartilhar, lembrem de avisar os amigos, os colegas de vocês, e também de sugerir nomes, né? Você que tem aula aí de anatomia com o seu professor, manda o nome dele para nós aqui, para que nós possamos entrar em contato com ele e, quem sabe, marcar também uma entrevista com ele. Então, fiquem com Deus, muito obrigado, beijo no coração, beijo nas crianças e até o próximo Anatomista Entrevista. Tchau, pessoal.